Senhor para todos. Essa é a segunda parte da palavra que eu estou deixando para os irmãos aqui, sobre a fusão, né, de dois livros que eu tenho escrito, dois livretos, a Mulher Samaritana e a Quarentena da Morte por Covid-19 espiritual. Tá? Então, estamos falando sobre a Mulher Samaritana, em que Jesus trouxe uma revelação para ela, que vai chegar um tempo em que o local para adorar não será importante. Por que Jesus está dizendo isso? Ele não pode entrar em muitos detalhes, que a pessoa não ia suportar. Mas os outros apóstolos que viriam iam falar com mais detalhe, como foi o caso do apóstolo Paulo, né? Então ele ia dizer que está chegando um tempo em que o local de adoração não seria importante. Por quê? Porque a revelação que Deus vai trazer pelos apóstolos é o quê? Em que este corpo será templo do Espírito Santo. Corpo, nossa alma, nosso ser triuno, esta trindade, corpo, alma e espírito, será o templo onde Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai habitar. Então o local não é importante, que você é o templo. Conseguiu entender? É essa mudança. Essa mudança só foi necessária porque o povo atingiu um estágio de compreensão. Antes não podia ser revelado, o povo não ia compreender. Por isso foi criado o templo. Quem adora só pode adorar aqui. Deus entende nossas limitações. Mas na época do Senhor Jesus, Deus mudou isso. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Não é mais necessário o templo de Jerusalém. Por isso ele foi destruído, para ajudar as pessoas a compreenderem que eles são do Espírito Santo. Ok? Agora, é importante frisar também, não tinha que ter falado isso no início, as mortes que existem. Nós temos a morte física, né? É aquela morte que, quando seus órgãos param e acabam as nossas oportunidades aqui na Terra. Temos a morte espiritual. Toda pessoa que nasce neste mundo, nasce em morte espiritual. Pode ser filho de pastor, não, seu espírito está morto ou adormecido. Seja uma criança, seja uma pessoa idosa, né? Sem Jesus, o espírito está morto. Isso é morte espiritual. A morte espiritual é reversível. Se a pessoa aceitar Jesus, o espírito é ressuscitado, ela tem vida espiritual. Tá? E tem a morte eterna. O que é a morte eterna? É quando a pessoa morre sem Jesus. Ela vai ter um julgamento, mas será condenada, porque não vai ter Jesus como advogado. Então, não tem condições da pessoa ser salva. Vai ter um julgamento, porque Deus é justo, né? Antes de condenar, tem que ter um julgamento correto, né? Ok? Então, é isso aí. Essa é a morte eterna. Você vai ser banido da presença de Deus para todo sempre na outra vida. Essa é a morte eterna, ela é irreversível. Quem morre sem Jesus não tem condição de reverter a situação. Tá? Nem missa de sétimo dia, nada disso. Isso não é muito fácil. Ele vive no pecado, depois vai para o purgatório e vai para o céu. Não é assim que Deus faz as coisas. A morte de Jesus é algo sério, não é banal. A ponto de você viver em pecado aqui, vai para o purgatório depois que morrer, paga os seus pecados lá, foi com o tempo, lá depois vai para o céu. Para que Jesus precisava morrer por nós? Então, fique atento a essas coisas para não cair em nenhuma ciladas aí. Tá? E, avançando mais nessa palavra, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. E não precisamos do templo físico, como era o templo de Jerusalém. Eu vou explicar essa situação. E o que aconteceu? Na época do Senhor Jesus, após a morte de Jesus, as pessoas se reuniam em casa, não tinha uma igreja física, né? Não tinha um templo para a igreja primitiva se reunir, era de casa em casa. Depois começaram a surgir os templos, tá? Aí não havia mais referência do templo de Jerusalém, não havia mais referência do templo de Jerusalém, era um templo para adorar a Deus, a pessoa do Senhor Jesus. É outro tipo de templo. Ninguém fazia ligação mais com o templo de Jerusalém, que já tinha sido destruído, tinha sido esquecido. Tá? Deus teve que fazer isso para nos ajudar a entender as coisas. Esse novo tempo que nós vivemos, que é o tempo da graça, em que o templo são as pessoas. Tá? E atualmente, nós estamos agora no dia 10 de junho de 2020, a nação brasileira, o mundo inteiro
está numa pandemia do coronavírus, ou Covid-19. Aqui no Brasil, principalmente, desde março, houve um desespero aqui. Os governadores, prefeitos bloquearam as suas entradas para suas cidades, seus estados, um lockdown total, uma parada total no comércio, em tudo, uma loucura. Está uma loucura aqui ainda. As igrejas estão impedidas há mais de 2 meses de se reunirem, não só aqui, mas em vários locais do mundo as igrejas estão impedidas de se reunir. E eu quero deixar claro para os irmãos, leia Romanos 14, leia Romanos 15, tá? Quando a igreja retornar a se reunir, daqui a algumas semanas, quando a igreja voltar a se reunir, nós vamos perceber algumas baixas. Alguns irmãos não vão retornar. Eu já soube hoje de 2 irmãs que já estão bebendo os botiquins aí. Isso é morte por Covid-19 espiritual. Tá? Existem pessoas cristãs que não conseguem viver sem ter que ir à igreja, ou seja, aquela estrutura de concreto ali. Para elas o templo é aquele local ali. Sem aquele local, algumas pessoas morrem espiritualmente. E esta quarentena vai matar alguns dos nossos irmãos. É a Covid-19 espiritual. Por isso que o livro chama-se Quarentena da Morte. E o subtítulo é Morte por Covid-19 espiritual. Ele está confinado em casa para se manter vivo, mas ele morre espiritualmente. É uma morte reversível. Porque se ela voltar para Jesus, ela volta a ter vida espiritual. Muito cuidado. Se tem vida, essa vida é passível de morte. Se tem vida espiritual, ela é passível de morte espiritual. Se tem vida, pode ter morte. É o contraditório, né? Então, essas pessoas dependem do templo de concreto, de estar reunido com os irmãos fisicamente. O apóstolo Paulo, em Romanos 14 e 15, ele fala das pessoas fracas na fé, das pessoas débeis, e que nós que somos fortes devemos suportar as pessoas mais fracas. Isso é simples. Tem pessoas fracas na fé e tem pessoas fortes. Na conotação, no exemplo que eu estou dando aqui, pessoas fracas na fé é aquelas que consideram que o único templo que existe é as igrejas dela, aquela igreja de concreto lá. Ela não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade nesse templo aqui que Deus fez. Por isso, elas morrem nesta quarentena, porque não podem ir até o templo. Gente, isso é muito sério. Com cultos na internet, com cultos online, com cultos na televisão, isso não alimenta essas pessoas, porque elas são fracas na fé. Eu não estou aqui criticando, está lá em Romanos 14 e Romanos 15. Não preciso nem explicar, só dizer que tem pessoas fracas e pessoas fortes. Nós que somos pessoas fortes, devemos suportar as pessoas fracas. Um acha que come legumes, o outro come carne, come qualquer coisa. Não posso criticar o que come, nem criticar o que não come. Mas eu preciso compreender uma coisa. Jesus morreu pelas pessoas fracas também. Compreendeu? Então eu quero que a gente entenda que mesmo em quarentena, as pessoas estão em quarentena, mas num sentido, a igreja não está em quarentena. A igreja não está em parada total. Porque o nosso templo é esse aqui, ó. O Senhor Jesus habita aqui, o Pai e o Filho habitam aqui, através do Espírito Santo. Jesus diz que quem ama Ele e obedece, Ele e o Pai farão nele morada. Foi Jesus que disse isso. Ele vem morar em nós, Ele e o Pai, o Filho e o Pai vêm morar aqui. Como? Através do Espírito Santo. Então,
Romanos 14, Romanos 15 é um livro de muita importância, porque traz para nós que se Deus acolheu essa pessoa que é fraca na fé, que acha que come legumes, que acha que depende do templo físico, de concreto para tudo, sem aquilo ele morre, Deus acolheu essa pessoa também. Nós devemos acolher. Então eu quero, com esta palavra aqui, vou fazer mais um áudio, mais um vídeo, mais curtinho, e ficar atento. Nós teremos baixas em todo mundo no reino de Deus. Justamente porque esta fraqueza que nós temos, que alguns têm, tá? Ela é fatal. Não compreender que nós somos do tempo, não compreender que eu sobrevivo sem aquele tempo de concreto, porque o Espírito Santo habita aqui, não habita naquela estrutura de concreto. O Espírito Santo não habita naquela estrutura de concreto. Vou fazer um outro vídeo para encerrar. Um abração para todos aí.